Quero louvar a Deus pela oportunidade que a gente tem de reunir aqui, como já foi dito. Deixa eu dizer algumas coisas compartilhando com vocês, com o pessoal que está em casa também. Eu quero louvar a Deus, e de verdade mesmo, por mais que esteja incômodo em algumas coisas, pelo calor que está fazendo aqui em João Pessoa, na verdade, em muitos lugares. Na verdade, conversando com alguns amigos de fora, mas daqui do Nordeste também, tem um amigo meu de Natal que disse, não, em Natal não tem como em outro lugar do mundo estar mais quente. Mas eu sempre pensando que, ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, tem outros lugares, e eu estava dando uma olhada, poxa, tem outros lugares que está extremamente frio também. E eu fico sempre pensando que o Senhor conhece, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Semana passada a gente falou que Ele é Senhor sobre os elementos químicos, Ele é Senhor sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas que a gente conhece. Ele é Senhor também sobre as estações climáticas. E assim, a gente tem os metros, tem ventilador, tem que se abanar, é chato algumas coisas, mas Ele é Senhor sobre isso também. E eu estou compartilhando isso como a gente faz, compartilha coisas do nosso dia a dia, não é? Como uma família que somos em Cristo. Ele diz, poxa, louvado seja Deus por esse calor que tá tendo. Daqui a pouco, assim, eu sei que tem gente que assiste, gente que não é de João Pessoa, e eu brinco dizendo, João Pessoa não faz frio, não é? Em nenhum momento do ano, né? Mas daqui a pouco não vai estar tão quente assim, não é? Meus irmãos, tem sido desafiante para mim começar a pensar e ler os textos desses 7 milagres que Jesus realizou e que João faz questão de narrar. Obrigado, Caleb. Enfim, ler, refletir sobre eles. E semana passada nós conversamos sobre o milagre onde Jesus transformou água em vinho. Falamos sobre a natureza desses milagres, que eles têm propósitos muito maiores do que aquilo que a gente pensa, de que o Senhor Jesus faz o extraordinário, transformou água em vinho. Isso é impossível de se fazer humanamente, só é possível para o Deus Todo-Poderoso fazer, mas de que o contexto do milagre vai muito além do extraordinário. Envolve a participação das pessoas, envolve a maneira como Jesus se relaciona, esteve perto, né, das pessoas ali. No caso, naquela ocasião foi para uma festa de casamento. E é bem interessante como as pessoas, se a gente lê, eu quero te incentivar a ler o Evangelho de João, e talvez até especificar, ler esses milagres, como as pessoas que vão até Jesus, elas têm uma expectativa de Jesus, uma expectativa do que Jesus pode fazer. E como Jesus sempre se apresenta, sempre se apresentou nesses milagres e em toda a Bíblia, como Ele é. Não mudou, sempre se apresentou como Ele é. Eu queria hoje refletir com vocês sobre mais um desses milagres. O texto está lá em João, o Evangelho de João, né, que serão os textos que nós vamos usar. Capítulo 4, a partir do versículo 43. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 43. Vou ler com vocês aqui. Deixa eu... Pronto, diz assim o texto. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente.
quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, ele foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que o meu filho morra. E Jesus disse: volte, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde. À 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos os da sua casa creram em Jesus. E esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia. Só até aí, meus irmãos. Qual é a motivação de você estar aqui nessa noite? Ou o que é que motiva você a pensar na nossa vida como igreja, não é? Já ouviu aquela expressão, as pessoas dizem: poxa, a gente tem que buscar ao Senhor Jesus. E qual a motivação que as pessoas têm? Qual a motivação que se tem para que se busque Jesus, para que se vá até Jesus? E essa pergunta tem muitas respostas. Porque tem muita gente que usa Jesus como uma propaganda, e uma propaganda enganosa de quem ele realmente é. Colocam uma exposição de coisas e prometendo coisas que Jesus vai fazer, nas quais Jesus nunca prometeu que iria fazer. As pessoas buscam Jesus com as mais diversas motivações. Querem se achegar até ele, entendendo algumas vezes que Jesus é como um realizador de desejos, onde a gente chega para ele, coloca aquilo que a gente quer, e ele precisa e é obrigado, na concepção de muitos, a fazer do jeito que a gente quer, a responder às nossas orações, aos nossos pedidos, do jeito que a gente está pedindo. Na verdade, Jesus não é essa pessoa e nunca se apresentou assim. Gente, como eu já disse, ele é todo poderoso e pode fazer o que ele quiser, mas dentro da vontade dele. A gente lê um texto aqui agora, e aqui nós temos a narrativa do segundo milagre que Jesus realizou. E esse milagre aconteceu mais uma vez. Os 2 primeiros milagres de Jesus aconteceram em Caná da Galileia. Só que agora não era numa festa de casamento, também não foi numa casa, né, ou na rua. O texto fala de um homem que tinha uma elevada posição social. Para aquele tempo, ele era o oficial do rei Herodes. Gente, os soldados romanos, já naquele tempo de Jesus, os soldados romanos, eles eram homens supervalorizados, muito valorizados mesmo. Porém, esse cidadão aqui, ele não é só um soldado romano. Ele é um oficial. É alguém que, diante da sua posição social, daquilo que ele ocupava diante da sociedade, por ser um oficial do rei, jamais, por uma imposição do próprio rei, ele se humilharia para outra pessoa, para pedir um favor. Na verdade, ele só estava abaixo do rei. Porém, aqui a gente não está vendo apenas um homem público, um oficial do rei. Aqui a gente vê a narrativa de um pai. Aqui a gente vê a narrativa de um homem buscando socorro para o seu filho. E vale a pena dizer e lembrar de que são coisas e situações como essas que quebrantam a nossa vida e o nosso coração. É um pai que está buscando socorro para o seu filho, é alguém que nesse momento esquece de tudo que é, de qualquer posição social. Tem alguns comentaristas que, quando eles falam sobre esse texto, ele disse que a primeira opção de que esse homem, possivelmente procurou, não foi o Senhor Jesus, pela sua posição social, por ser alguém que estava só abaixo do rei Herodes. Ele deve ter procurado os
mais diversos médicos que se tinham naquele momento, ajuda de todo tipo, e alguns pensam que Jesus não foi a primeira opção dele. Sabe, ele acreditava, quando ele vai até Jesus e entende que não tem mais jeito para o seu filho, e aí ele começou a entender e acreditar, e foi buscar Jesus, por acreditar que Jesus poderia curar o seu filho, caso viajasse para Cafarnaum, uma viagem longa. Ele limitou, talvez pela falta de entendimento de quem é Jesus, o poder de Jesus, aquilo que Jesus poderia fazer, apenas a presença física de Jesus. Mas Jesus, que é Deus e que é Senhor sobre todas as coisas, identifica nesse homem um pai desesperado, um homem com o coração angustiado. Sabe, Jesus identifica nesse pai não apenas uma mera curiosidade de alguém, quero saber o que esse homem pode fazer. Não, Jesus vê uma real necessidade. Jesus olha para ele e vê um homem que está se humilhando diante dele. Acho interessante porque tem um comentarista, o John Hyler, ele diz que a história desse homem nos ensina de cara, pelo menos algumas lições, duas de cara. Primeira lição que nos ensina de cara é de que nenhuma posição social pode nos livrar das tragédias dessa vida. Meus irmãos, a verdade é que Jesus nunca escondeu das pessoas que a vida é difícil, que a vida é dura, e de que a vida às vezes nos dá um baque, nos deixa no chão. Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Sabe, e a gente vê isso ao longo de toda a história. Nenhuma posição social, nenhum dinheiro nos livra das tragédias que essa vida tem. Sabe, dentre algumas, eu lembro, e era adolescente ainda, de algumas tragédias e algumas mortes que aconteceram com pessoas famosas que me marcaram muito. E eu acho que talvez por gostar muito do estilo e acompanhar muito na época, acreditem, eu senti muito, quando eu era adolescente, a morte do cantor Leandro, em 1998. Rapaz, aquilo mexeu muito comigo, a forma, e enfim. E eu tive esse pensamento na época, dizendo, poxa vida, rapaz, poxa, o cara rico, teve toda a assistência médica, e aí a gente vai refletindo no texto bíblico, entendendo de que coisas desse tipo, posição, dinheiro, não nos livra das tragédias que a vida tem. Mas a outra coisa é de que as aflições e a morte, elas vêm para todas as pessoas e não tem idade para isso. Vem para pessoas mais velhas, mas vem para jovens também. Nós ficamos chocados, o Brasil, com a queda do avião que matou agora há alguns dias a cantora Marília Mendonça. Pela primeira vez, eu não sei se pela primeira vez, mas de uma forma assim, olhando, vendo, assistindo até algumas entrevistas, eu disse, poxa vida, eu já estou numa idade de dizer isso e realmente de pensar isso. Eu disse, meu Deus, era uma menina. E mostra de que essas tragédias da vida não têm idade para acontecer. Aqui no texto que nós lemos, tem um pai buscando a cura para um filho. Não diz necessariamente a idade, mas era o filho dele. Não sei se uma criança ou um adolescente, mas não era alguém de idade. E por mais que a ordem natural das coisas seja cruel, mas a ordem natural das coisas sejam os filhos enterrarem os seus pais, às vezes essa ordem é invertida, e quando essa ordem é invertida, a dor é avassaladora. Meus irmãos, existem pessoas realmente necessitadas, que buscam o Senhor Jesus. Existem pessoas curiosas, que vão querer saber o que Jesus quer fazer, como meros espectadores. Existem pessoas que realmente buscam a Jesus, apresentando suas necessidades a Jesus, enquanto aceitam a vontade do Senhor, enquanto se submetem à vontade de Deus e deixam Deus curar o seu coração, caminhar com essas pessoas. Mas existem também pessoas que só vão até Jesus porque acham que ele pode fazer alguma coisa, e quando ele não faz, se sentem extremamente decepcionadas e abandonam Jesus.
não querem mais saber do que ele faz, porque ele não fez e não supriu a nossa necessidade naquele momento. Mas quando a gente está falando de um milagre, o que determina, ou pelo menos o que apresenta, se a fé, voltado para esse homem aqui, um oficial do rei Herodes, a fé que esse homem tinha, era uma fé verdadeira, ou era apenas alguém que estava procurando saber o que Jesus poderia fazer, talvez por ter ouvido o milagre de Caná, nessa mesma cidade, onde Jesus transformou água em vinho. O que determina se a fé que as pessoas têm quando vão até um templo religioso ou assistem pela internet, se essa fé é a fé que realmente Cristo quer que nós tenhamos, que entende que Ele é Deus, que entende que Ele é Senhor, que entende que Ele é Senhor sobre todas as coisas, o que é que determina isso é a maneira como nós nos achegamos a Jesus. A história desse homem e a forma que ele foi até Jesus nos deixam lições valiosas, sabe, talvez de alguns estágios de fé, para a gente pensar mais sobre os milagres que Jesus pode fazer. E de que maneira nós devemos, então, entender os milagres, ir até Jesus, buscar ao Senhor Jesus, reconhecer eles como Senhor, diante das mais inúmeras situações que nós temos na vida. Em primeiro lugar, queria reler com vocês o que diz o verso 46 e o verso 48. Nós não devemos entender, quando falamos sobre milagres, que Jesus é apenas um operador de milagres. Poxa vida, né? Como assim? Nós não podemos nos achegar ao Senhor entendendo, Jesus ele é o operador de milagres e não é nada mais do que isso. Verso 46 que nos diz: enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. E Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilha. Nós sabemos que a fama de Jesus ela estava começando a se espalhar. Sei que ele fez o primeiro milagre ali numa festa de casamento, mas as notícias se espalham muito rápido, não é? Então a fama de Jesus estava começando a se espalhar, Jesus já se apresentava como Deus, como Senhor, Maria, a sua mãe, já havia reconhecido isso, ele já inicia o seu ministério público ali, fama de Jesus começava a se espalhar. E naquele contexto, quando a gente estuda um pouquinho o contexto judaico, eu sempre gosto de associar muito, por mais que tenha suas particularidades, ao nosso contexto nordestino aqui, sobretudo sertanejo às vezes, sabe? Aquele lugar onde as pessoas se conheciam e onde começam a comentar sobre as coisas que acontecem. A fama de Jesus já estava se espalhando, seja pelo milagre que ele fez, mas pelo comentário que as pessoas faziam entre os seus vizinhos ali. Sabe, já sabiam que poderiam ir até Jesus para que ele pudesse curar as doenças, já o consideravam uma fonte de milagres, isso já estava começando a acontecer. Esse oficial já sabia disso. E quando ele ouve que Jesus estava novamente na Galileia, ele vai até Jesus, buscando que ele curasse o seu filho. Mas talvez o que ele mais se surpreenda, né, seja a resposta de Jesus que a gente leu aqui no versículo 48. Mas vocês não vão crer, a menos que vocês vejam sinais e maravilhas. Jesus já está mostrando aqui que ele não é um operador de milagres, ou apenas um operador de milagres. Vocês só vão crer se isso acontecer. Sabe, essa resposta ela já nos ensina, então, que esse oficial foi até Jesus, inicialmente, apenas para ele curar o seu filho. Até esse momento, parece que não havia brotado em seu coração o reconhecimento de Jesus como Senhor. Não tinha sido reconhecido ainda que Jesus é muito mais do que alguém que pode operar um milagre. Esse exemplo, né, que aconteceu há cerca de 2000 anos, continua a acontecer. E assim como esse homem, muita gente vê Jesus apenas como um operador de milagres. E ele opera milagres.
Ele cura quando Ele quer curar. Ele transformou água em vinho. Ele ressuscita mortos. Ele pode fazer isso. Mas tem muitas pessoas que precisam ver isso acontecer para crer em Jesus. E quando as coisas não acontecem, interessante, da forma que as pessoas querem, as pessoas se decepcionam com Deus. Há livros que falam sobre isso. Há pessoas que falam sobre isso. Não, as coisas não aconteceram dessa forma, então, não sei, está meio errado isso aí. Gente, eu lembro de uma experiência que eu tive, quando morei um tempo no sertão, e teve uma pessoa que foi, olha, pastor, alguém queria que o senhor pudesse visitar a casa da pessoa, tá? Ela está doente, não é? Enfim, pode ir lá. Fui em uma casa da zona rural, sentei. Quando sentei com a pessoa, poxa, me apresentei, tive um momento ali de tentar conversar, e quando eu cheguei à TV, a pessoa estava com a TV ligada, na TV ligada estava passando um desses programas, né, com a nomenclatura de evangélico, e desses programas onde se apresenta muitas curas, e do lado da TV tinha o quê? Copo da água. E, poxa, fui tentando desenvolver um diálogo com aquela pessoa, apresentando o evangelho, mostrando quem era Jesus, e, claro, com toda a disposição depois para orar pela pessoa, para pedir a Deus que pudesse curar, e Deus é quem iria decidir isso daí. E teve uma hora que era uma mulher, ela estava muito agoniada com isso, e parou e disse, não, só um minutinho, enquanto eu estava falando do evangelho, só um minutinho. E ela olhou, o senhor não cura igual esse homem da televisão, não? E eu olhei, eu disse, curo não. Faço nada que esse homem da televisão faz. Na verdade, faço tão contrário. E, meu amigo, irmãos, digo a você que está assistindo a gente, que decepção essa pessoa teve. E ainda procurei ali na conversa, tudo, apresentar o evangelho, e depois, sem tanto sucesso assim, a gente saiu, e eu disse, orei pela vida dela, claro, pedi ao Senhor que fosse misericordioso, pudesse curar a enfermidade que ela tinha, mas pedi ao Senhor que abrisse sua mente para que ela entendesse o evangelho, soubesse que Jesus é muito mais do que alguém que opera uma cura, um milagre. Jesus, Ele é Senhor e Salvador, e Ele quer que nós possamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Talvez no cenário que se vive hoje, nós vejamos pessoas que estampem, até nas fachadas dos templos religiosos, aqui é o lugar do seu milagre, diante de tantas pessoas, diante de um tempo tão difícil que a gente está vivendo. Ainda tem pessoas que usam isso para ferir as outras, dizendo, olha, aqui é o lugar do seu milagre. E cobram para isso. Fazem tudo o que Jesus disse para que eles não fizessem. Olha, aqui é o lugar da cura, o culto de troca. Você oferece isso aqui no altar e Deus vai realizar, e aí todos os seus desejos, e se vende de tudo, irmãos. E assim como Jesus colocou Maria no seu diálogo, né, que teve com ela, de forma muito respeitosa, mas fez que ela entendesse que Ele é Senhor quando realizou o primeiro milagre, essa palavra dele também ecoa hoje. Se vocês não verem sinais e milagres, vocês não vão crer? Nós estamos aqui apenas para ver sinais e milagres. Se Ele não realizar, nós não vamos crer? Não. A fé que entende os milagres, que se volta para Jesus, é aquela que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, independente do que Ele faz. Independente se Ele fez aquilo que a gente desejou e pediu ou não. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor. Agora, uma outra verdade, e essa nos ensina também outras lições, e com esse homem que é oficial aqui do rei, está lá nos versos de 49 até o verso 52. Quando a gente está falando sobre milagres, nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Confiar no que Ele tem a nos ensinar. Verso 49, o oficial implorou, depois que Jesus diz a ele, não, vocês precisam de sinais para crer, e aí o oficial implorou, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Aí Jesus disse, volte, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que o seu filho estava vivo. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar.
E eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Meus irmãos, Jesus já havia identificado um pai desesperado aqui. Jesus se importa com as pequenas dores da gente, não é? Jesus se importa com as grandes dores que nós temos. Jesus se importa com o nosso dia a dia. Existe aqui uma mudança total de atitude desse homem. Ele chega diante de Jesus ainda talvez querendo usar a sua posição social ali, oficial do rei Herodes. Mas Jesus fala que ele não é apenas um operador de milagres, né? Quando diz, vocês só vão crer se verem as coisas acontecerem. Ele vai a Jesus vendo apenas alguém que poderia fazer algo. E por mais que ele estivesse passando uma grande angústia por seu filho, que segundo o texto estava à beira da morte, ele não consegue ver e entender naquele momento inicial que diante dele estava o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem a última palavra. E trata-se aqui de um homem acostumado a dar ordens. Trata-se de um oficial que comandava um exército, um homem que administrativamente era muito bom no que fazia, e era um oficial militar, era quem dava ordens, era quem determinava, não era alguém que ouvia ordens. Sabe, é um homem que tinha a última palavra, mas ele agora está totalmente impotente diante dessa situação. E diante daquele que tem todo o poder, que abre as portas, como a Bíblia nos ensina, que abre a porta e ninguém fecha, sabe, daquele que nós entendemos e reconhecemos que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, diante dele esse homem reconhece quem é Jesus. Esse homem humilha-se diante do Senhor Jesus. E aqui existe um clamor sincero agora. Não é mais um operador de milagres. Ele agora está olhando para Jesus como o dono da vida. Aqui tem um homem reconhecendo que os seus títulos, sua posição social naquele momento não poderiam salvar o seu filho. E de que ele agora precisa crer no Senhor Jesus. Aqui tem um homem que confiou na palavra de Jesus. Aqui tem um homem que demonstrou fé. Que não mais, sua fé não mais estava em ver apenas o seu filho curado, mas ele acredita no que Jesus disse, na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. Gente, quando a gente pensa em milagres, essa fé que o Senhor Jesus quer ver em nós, não deve estar fundamentada apenas em sinais e em prodígios, mas confiando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é inerrante, é infalível. A palavra do Senhor é a Bíblia. É ela que nos ensina tudo o que Deus tem para nos ensinar. Sabe, eu acho interessante porque a fé não exige evidências. É fé. A fé se agarra à promessa. A fé não está fundamentada naquilo que a gente vê. Mas a fé está, vamos dizer, ancorada, fundamentada na palavra de Cristo. Entender os milagres é acreditar na palavra do Senhor. E eu falo de acreditar na palavra do Senhor porque às vezes é difícil. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, achando que nós somos donos da situação e que podemos resolver as coisas. Mas nós precisamos não só apenas entregar nossas vidas, mas ao entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, confiar na sua palavra, crer na sua palavra, aprender, ouvir, ler, saber que Jesus tem o controle de todas as coisas e é Senhor sobre todas as coisas. Fé é certeza, fé é convicção, mesmo sem ver nada. O resultado dessa fé foi que esse homem nem precisou chegar em casa. Seu filho foi curado. Aprove a Deus fazer isso. Curar o seu filho. Dali mesmo, com a palavra do Senhor. Mas antes disso, esse homem acreditou na palavra do Senhor Jesus. Qual a motivação que faz as pessoas irem até Jesus?
querem apenas um realizador de milagres. Sabe qual o principal resultado na vida desse homem, desse oficial de Herodes aqui? Não foi apenas o seu filho curado. Não tenho nenhuma dúvida que ver o seu filho curado deve ter trazido uma alegria imensa para sua casa. Saber que isso aconteceu ainda antes de chegar em casa, vendo os seus subordinados correndo para dar a notícia, eu fico conjecturando, vendo a cena, não é? Ainda quase um dia de viagem ali, no meio do caminho eles se encontram, e que alegria ele não deve ter sentido, sabendo que o seu filho, que o texto diz, estava à beira da morte, agora estava curado. Mas é interessante de que, por mais que isso tenha sido uma grande bênção, ainda não foi o principal resultado que Jesus produziu na vida daquele homem. A fé que antes via Cristo apenas como um operador de milagres, a fé que confiou em sua palavra apenas para um milagre, agora se torna a fé salvadora. O milagre que o Senhor Jesus realizou fez com que esse homem entendesse quem é Jesus. Ele não apenas buscaria Cristo por causa daquele momento. Esse homem agora se torna um servo de Cristo e com ele toda a sua família. Queria reler com vocês o que diz o versículo 53. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. E aí o final do 53 diz, e o oficial e todos os de sua casa creram em Jesus. Crer é mais do que acreditar. Crer é confiar, crer é entregar a vida, crer é trazer Cristo e deixar Cristo ser Senhor da nossa vida, da nossa história. Qual a motivação que nos faz ir até Jesus? Vir à igreja, né? Estar aqui reunido, agora muita gente assistindo pelas redes sociais, participar dos cultos, é mais do que isso. Jesus quer que nós possamos entregar totalmente a nossa vida a Ele. Quando Ele fizer um milagre do jeito que a gente espera, ou quando Ele não fizer. Em todos os momentos nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas. Eu queria orar com vocês e pedir isso ao Senhor. Eu sei que esse tempo, como outros também, sempre tem sido tão difícil. Para irmãos nossos aqui, para você que está assistindo na sua casa, ou vai assistir em outro momento. E tem alguns momentos que é mais difícil reconhecer Jesus como Senhor. Tem. Mas Ele nos convida para, em todos os momentos, nos mais difíceis e nos mais sombrios que a gente possa passar, nós possamos chamá-lo e dizer, Senhor, reina nas nossas vidas, ou dizer, Jesus, eu quero que você seja Senhor das nossas vidas.